O tema é o conhecimento da verdade. Isso baseado no livro de 2 Pedro, capítulo 3, o seu versículo 9. Repito. 2 Pedro, capítulo 3, o seu versículo 9. Podemos nos manter de pé para que assim possamos proceder com a leitura. 2 Pedro, o seu versículo, capítulo 3, o seu versículo 9. Lê-se assim a palavra do Senhor. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender-se. E a palavra lida, o Senhor pode abençoar. Amém. Amados, oremos a favor dos que estão parte enfermos, assim como da pregação do dia. Oremos. Desde que aceitei Jesus, sei que entrei numa batalha. Desde que aceitei Jesus, sei que a vida também ganhei. As lutas que tenho não farão me parar, não farão me parar. Nasci um vencedor, de joelho e sempre em oração contra o inimigo. Eu vou batalhar, revestido de toda a armadura de Deus. O inimigo eu vencerei. As lutas que tenho não farão me parar, não farão me parar. Nasci um vencedor, como Paulo terminou a carreira, guardando a fé, assim quero também. Venham lutas e lutas, sejam bem-vindas. Eu vencerei. Venham lutas e lutas, sejam bem-vindas. Eu vencerei. As lutas que tenho não farão me parar, não farão me parar. Nasci um vencedor. As lutas que tenho não farão me parar, não farão me parar. Nasci um vencedor. Deus. Bom. Seja bem-vindo às lutas, né? Tá bom. Há de vir as lutas. Não é? As lutas. Eu lembro que quando vinha uma luta para mim, vencia. Eu sabia que sempre que eu vencia uma luta, há de vir outra pior que essa. Sempre era assim, não é? Mas Deus tem nos ajudado. O Senhor... Já pegaram, né? Já leram, né?
O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado, irrepreensível, em paz. Já compreenderam isto? Compreenderam isto? Deus, Ele não retarda a sua promessa. Prometeu que Ele virá, mas Ele não retarda. Por que Deus não retarda? Porque Ele tem um plano de salvar o povo. Então, tendo o plano de salvar o povo, Ele nos dá uma segunda chance. Qual é esta segunda chance? Para que todos que nele creem, para que todos aqueles que creem em Jesus Cristo saiam do pecado, que venham a se arrepender-se. Por quê? Porque Ele não quer perder ninguém. Está certo? Ele não quer que ninguém se perca. Para que todos venham a arrepender-se. Agora, Ele deixou uma promessa. A promessa é: e quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, versículo 3. Quando nós nos arrependermos, nos acertamos com Ele. Então, há uma promessa. Qual é esta promessa? Que Ele virá outra vez para poder nos levar e nos assentarmos com Ele. Agora, somos gratos a Deus dentro do nosso coração. Por quê? Por causa da sua preciosa e santa palavra que Deus colocou sobre nós. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos e as cartas dos apóstolos, até mesmo o livro de Apocalipse. Então, dentro desses livros, cada tema bíblico foi tratado nele com uma clareza. Cada tema bíblico foi tratado com uma clareza. Para quê? Para não confundir o povo de Deus. Para que o povo de Deus tenha o conhecimento da verdade e perceber o que é necessário para podermos ser salvos. O que é preciso para podermos ser salvos. Agora, dentro de tudo isto, existe um tema principal que Deus colocou sobre a face da terra. E qual é? Este tema principal para o esquerdo bíblico é a segunda vinda do Senhor. É o tema principal. Desde que Ele levantou os apóstolos
e começaram a pregar o Evangelho, o tema principal é a segunda vinda. Se ele vier, vai encontrar um povo bem disposto? Será que ele vai encontrar um povo santo e irrepreensível? Então, temos que nos prepararmos para a sua vinda. Todos os mensageiros que foram levantados para preparar o povo de Deus na segunda vinda de Cristo. Então, nós como igreja temos que ser preparados para a segunda vinda. Atualmente conectado a isto está a última mensagem do chamado para fora da separação. Da preparação da igreja de Jesus Cristo para o glorioso dia do retorno do nosso Senhor. Então, a igreja precisa ser preparada para a vinda do Senhor. Se a igreja não está sendo preparada, então não está preparada para receber o Senhor. Então, nós temos que ser preparados a ser purificados, ser glorificados, santificados, justificados para o retorno do Senhor Jesus Cristo. Em Pedro 3:14, lemos: Por isto, amado, aguardando estas coisas, procurai que dele seja achado imaculado, irrepreensível em paz. Sempre está repetido. Então, precisamos de irrepreensível, uma pessoa que não está no erro, uma pessoa que não é corrigido. Isso chama-se irrepreensível. Quando você não é corrigido, anda correto, então é uma pessoa irrepreensível. Então, sempre está nos chamando a isto. Então, os apóstolos foram guiados a darem instruções especiais aos crentes sobre o tema do retorno do nosso Senhor. Todos os apóstolos foram instruídos para isto, para dar uma instrução especial. Assim João escreve, 1 João 2, versículo 8. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele aparecer, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Estão a perceber? Então, nós precisamos ter o conhecimento da verdade. O que é necessário para que nós nos aproximemos dele sem nos envergonhar do Evangelho na sua vinda. Para que não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Então, todo crente em sua vida, você tem que estar preparado psicologicamente, espiritualmente, fisicamente, carnalmente, no seu retorno. Se viemos aqui à igreja para ouvirmos o Evangelho, é por causa do retorno de Cristo. Não é por mais nada. E quando Ele retornar, nos leve consigo para o reino celestial. E Ele diz, é dominador que peso foi colocado na preparação para este dia glorioso? Pelo Espírito de Deus no coração dos apóstolos. E no que escreveram. Isso é, especialmente que chegamos justamente antes do retorno de Jesus Cristo. Que realmente vencemos nossa preparação. Nós, em tempo em que estamos vivendo, estamos no tempo exato da vinda e da preparação da igreja de Jesus Cristo. Duas coisas estão acontecendo nesse momento. Esperamos a vinda dele e ao mesmo tempo estamos sendo preparados para esta vida. Precisamos estar preparados. O que está nos preparando? É a palavra de Deus. A mensagem propulsora da segunda vinda de Cristo é que está preparada a igreja para poder receber o retorno de Jesus Cristo. Agora, o que o apóstolo Paulo escreveu ao seu co-hebreiro Timóteo? O que Paulo escreveu para Timóteo? É especialmente dirigido a mim, também é dirigido a você e aos pregadores do Evangelho. O que Paulo escreveu? Ele diz assim: que guardes este mandamento sem mácula e repreensão até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, versículo 14. Paulo aqui está dizendo que guarde este mandamento sem mácula, sem mancha, sem pecado.
nós temos que guardar o mandamento do Senhor. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que nos conservar até a sua vinda. Se nos conservamos até a sua vinda, então não nos afastamos envergonhados. Porque estaremos com Ele, estamos registrados, ou estamos cobertos da palavra de Deus, do Espírito Santo. O Espírito Santo sela cada um de nós. Estamos vendo? O Espírito Santo sela cada um de nós. Agora, antes da volta do Senhor, a preparação deve ser absolutamente bíblica. A preparação tem que ser absolutamente bíblica. Não existe nenhuma preparação da Igreja de Jesus Cristo fora das Escrituras. Tudo que a gente faz deve estar de acordo com as Escrituras. Não existe nenhuma preparação. Agora, do que se trata? Trata-se de pregar a santa palavra de Deus sem mácula. Nós não podemos pregar a palavra de Deus com uma interpretação humana. Não. Ou uma interpretação da igreja, ou uma interpretação do pastor. Não. Mas a nossa interpretação tem que ser bíblica. A nossa preparação, a pregação deve estar de acordo com as Escrituras. Paulo disse, 1 Coríntios 4, que temos que aprender a não ir além daquilo que está escrito. Temos que permanecer em volta da Bíblia. Gênesis, Apocalipse. E a Igreja de Cristo é mais baseada do Novo Testamento até o último livro de Apocalipse. Está lá o conselho da salvação. No Antigo Testamento nós encontramos sombras, crônicas, histórias, profecias que estão lá. Mas a salvação da Igreja de Jesus Cristo nós vamos encontrar de Mateus e Apocalipse. Temos as cartas, o Evangelho está lá, que nos dá o conselho da salvação. Apesar que a igreja ela anda com as duas asas. A águia ou um animal para poder voar, ele usa as duas asas, que correspondem ao Antigo e o Novo Testamento. Estamos vendo? O Antigo e o Novo Testamento. Agora, no versículo 15, o apóstolo escreve sobre a volta do Senhor, a qual o tempo próprio mostrará o bem-aventurado e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Paulo aqui está dizendo que no tempo próprio mostrará o bem-aventurado. No tempo próprio. Deus estabeleceu tudo antecipadamente. O completo plano de salvação, o que aconteceria na primeira vinda de Cristo e também o que acontece agora, antes da segunda vinda de Cristo. Deus já havia colocado isso no plano. Já estava no plano da salvação. Ele já havia mostrado o que poderia acontecer antes e o que acontece agora, no momento da segunda vinda de Cristo. O apóstolo pode escrever no tempo próprio, mostrará. Ele diz, no tempo próprio mostrará. É por isso que se aplica também ao nosso tempo que uma mensagem procede da segunda vinda de Cristo. Assim como no Antigo Testamento, Deus tinha que preparar o caminho. Tinha que ver os homens que poderiam preparar o caminho do Senhor. Mas os homens entregaram o caminho mostrando Deus está lá. Então, hoje também é um caminho que está sendo mostrado para Cristo. Não ficamos com os homens de Deus, mas ficamos com o caminho que Ele tem nos mostrado. Não é? Para não idolatrarmos aos homens de Deus. Então, em 2 Timóteo 15, versículo 2, versículo 15, lemos: esforça-te para te apresentar diante de Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós temos que ser achados obreiros que manejam bem a palavra da verdade. Que não sejamos envergonhados. Então,
Pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Tu, porém, se sobre em todas as coisas suporta os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, desempenha bem o teu ministério. Paulo exortava Timóteo para que seja um bom obreiro. Nós também podemos ser um bom obreiro na vida. Ser um bom obreiro não é só de pregar, mas na vida cotidiana. Você pode ser um bom obreiro na parte do Senhor. A tua vida é uma pregação. Você pode pregar com o estilo de vida que você leva. Você pode mostrar aos outros o que é ser cristão. Você pode pregar no silêncio. Como disse Paulo, diz que alguns homens são ganhos sem palavras. Por quê? Pelas obras das suas mulheres. Quando veio que a minha mulher mudou, a minha esposa, desde que começou a frequentar uns lugares X, mudou completamente. Não tem falta de respeito, não é? Toda hora está a orar, me incentiva, faz isto, faz isto. O homem é ganho sem palavra. Isso traz a curiosidade. Deixe-me aproximar um pouco, ver o que tem lá. Então, quando chega e encontra, afinal de contas, o assunto é este, não é? Então, isso chama-se ser ganho sem palavra. Então, você pode ser uma boa obreira, irmão. Você pode ser uma grande pregadora do Evangelho pela sua vida. Estamos vendo? A sua vida é uma grande pregação. O demônio não tem medo com o que você prega pela boca. Não. Eu posso ser um grande pregador, mas o demônio não teme a minha pregação. Mas o demônio teme a tua vida. Se você vive o que prega, então ele tem medo. Mas se você não vive o que prega, ele não vai ter medo nenhum. Nem a tua oração não vai surtir efeito na vida dele. Por quê? Porque a tua oração é vã, vazia. Não tem frutos do arrependimento. Então precisamos ter o fruto digno de arrependimento. Então temos que conhecer esta verdade absoluta para podermos ser salvos. Sem isto, não há salvação. Nós podemos conhecer Irmã Brana, podemos conhecer Lutero, podemos conhecer Wesley, podemos conhecer... Mas se nós não tivermos o conhecimento da verdade e que isto possa dar fruto em nós, que tenha maturidade espiritual na nossa vida, nada serve. Não há nada que serve. Então, para que não nos afastemos disto. Então, o que acontece? Então, há homens que são levantados no nosso meio para trazer fábulas, coisas que agradam a cada um de nós. Não, o pastor está falando algo que nos agrada. Isto que os homens querem, mas Deus não quer isto. A nossa alma, o nosso espírito tem que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Não é? O que o Espírito diz às igrejas. Nós temos mais tempo nas redes sociais, temos mais tempo no Facebook, temos mais tempo no WhatsApp, temos mais tempo no Instagram, temos mais tempo o QQQ, temos mais tempo nas panelas, temos mais tempo em fazer coisas que não são bons aos olhos do nosso Senhor, não é? Temos mais tempo em isto tudo. Mas não dedicamos um tempo para fazermos a leitura da palavra do Senhor, não dedicamos um tempo para escutar o Evangelho. Um irmão que acaba uma semana ou 2 dias, pelo menos não consegue entrar lá no Facebook, no YouTube, para escutar a pregação do pastor dele, não consegue levar pelo menos um dia, entrar para ler pelo menos um versículo só por dia. Um versículo por dia. Não precisa ler toda a Bíblia, não vai acabar toda a Bíblia. É um dia, um versículo só. Estás em casa, recordou, deixa-me ler um livro aqui, abre 1 Pedro, versículo 2, só um versículo só, não é? Capítulo 2, deixando pois todas malícia e todo engano e fingimento e inveja e todas as murmurações. Deus não falou contigo aqui?
Só um versículo só. Você decidiu, deixa-me ler um versículo só um versículo só. Me dá tempo só para um versículo. Abre 1 Pedro 2. Logo no versículo, no capítulo 2, primeiro versículo, já está a dizer alguma coisa. Deixando, pois, toda a malícia. Você começa, tinha maldade. Deus está a falar comigo. E todo o engano. Eu já estava a começar a enganar. E fingimento. Eu já estava a começar a infringir. Inveja e todas as murmurações. Você? É coisa isso que todo dia nós fazemos isto. Murmuramos. Reclamamos. Não é? Temos inveja. Se você não tem inveja, murmura. Quem não murmura? Saiu aqui mesmo o Sorosar, não deixou nem se sentar, mas não está vendo aqui, não tem nada aqui na cozinha aqui. Não tem nada. Vou fazer como eu, a Madalena, se reclamar. Mas não falou pela boca, está a murmurar. Não murmurou? Não pegou? Hã? Nós pecamos todos? Todo santo dia, irmão, pecamos. Ninguém que não peca. Todos os dias. Todos os dias estamos. Mas se fosse que você decidiu ler só um versículo só este versículo já teria Deus falar comigo. Meu Senhor, me perdoa. Mas todos dias nós murmuramos. Se existe um pecado que é frequentemente feito todos os dias, é murmúrio. Mas nós, digamos, Senhor, tenha misericórdia de nós. Mas nós murmuramos todos os dias, sim, murmuramos. Eu também murmuro. Senhor, estou muito ensinado esses dias. Estou a murmurar. Às vezes esqueço que tenho que orar. Tenho que orar. Dizer, há um hino que a gente fala que em vez de murmurar, canta. Então nós podemos cantar, não é assim? Então é aí onde nós precisamos compreender. Mas o Senhor insistiu-me, Paulo a dizer. O Senhor insistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todo o gentio ouvisse o que e fiquei livre da boca de leão. Paulo está a dizer que Deus lhe constituiu para estabelecer o evangelho ao gentio. Não é porque Paulo estava a se fazer melhor que os outros, mas Deus lhe constituiu para ele ser o guia. Temos algo muito especial aqui. Paulo estava convicto que a sua pregação expunha tudo o que Deus havia decidido em seu plano da salvação. Ele estava convicto, Paulo. E assim o Senhor lhe deu força. Não era arrogância da parte de Paulo dizer que não, Deus me colocou para vos guiar. Não era arrogância da parte de Paulo. Não. Também não era uma avaliação pessoal. Essa foi a missão de Deus e o poder dado a ele. Não era um homem comum, Paulo, mas foi operado pelo Espírito Santo. Deus que operou na vida de Paulo. Então, ele deixou todo o conselho para a igreja de Jesus Cristo. Paulo havia escrito especialmente sobre o retorno de Jesus Cristo em 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, mais outros. Mas no tempo determinado manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Senhor. Paulo a dizer. Então, existem várias coisas que englobam na vida de um cristão para a salvação. O conhecer um profeta mensageiro, isso não significa que você é salvo. O conhecer que Jesus Cristo esteve aqui e há de vir, também isto não é sinônimo da salvação. Não. Mas sim viver a palavra em tudo. Isto é que nos garante a nossa salvação. Crer em Jesus Cristo com a sua fé pessoal e ter proximidade com Deus. Porque as pessoas estão mais preocupadas em conhecer quantos livros o profeta pregou, quantos temas o profeta pregou, o que o profeta fala no parágrafo X, parágrafo X, parágrafo X. Isso não te garante a salvação. Ao contrário, até isso pode te levar para o inferno. Mas o que te garante a salvação é conhecer os critérios da salvação. Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Você tem que ter intimidade com Deus. Então,
Quando você tem estes conhecimentos da verdade, então nada poderá te afastar do amor de Cristo. Então, lemos que o retorno de Jesus Cristo ocorrerá no tempo determinado, e aqui que ele anunciou sua palavra no tempo determinado. Ambos estão acontecendo em nosso tempo. O tempo determinado que Deus disse é agora. Agora é o tempo determinado. Aqui ele anunciou a sua palavra no tempo determinado. Ambos estão acontecendo. A proclamação da mensagem, da palavra revelada e o retorno do Senhor Jesus Cristo no tempo determinado. Isso está acontecendo neste exato momento. Quem está anunciando o retorno de Jesus? Ele próprio na sua igreja. Deus está usando os homens para poderem pregar a verdadeira palavra de Deus. Então, irmãos, precisamos nós termos este conhecimento e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. E se nós não nos aproximarmos dele, paciência. Deus é o absoluto da igreja. O absoluto da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. O absoluto não falha, não mente, não murmura. Está percebendo? Então, temos que fazer isto. Então, nós temos que aproximarmos mais a Deus dentro da sua palavra e de todo sejamos achados ser mácula. Por isso diz que Ave Maria é imaculada. Imaculada, fala de imaculada, né? Imaculada. Imaculada é uma pessoa que não tem pecado. Quem é imaculado? Existe? Ninguém é imaculado. Mas vocês todos são imaculados. Pela graça do Senhor. Pela graça. Pela força do Senhor. Agora, se dizer que para nossa força ninguém é imaculado. Não. Todos nós aqui vamos no inferno. Todos aqui. Incluindo eu, vamos no inferno. Pela nossa força. Mas pela graça dele, todos vamos para onde? Para a glória. Ninguém pode se auto-intitular aqui. Dizer que eu sou santo de todos. Porque se você fosse santo de todos, então Jesus Cristo não haveria necessidade dele vir morrer na cruz. Seria você morrer no lugar dele. Sim, seria você. Porque ele procurou. Quem pode morrer? Anjos foram vistos, não tem santidade. O Papa foi procurado, foi visto, não tinha nada. Porque Deus o que fez? Ele reparou ao longo do tempo, bilhões e bilhões de anos, foi ver, será que lá no futuro tem um santo? Foi ver que não tem. Ele sozinho que era o santo, tinha que vir morrer por nós. É da maneira que ele escreveu os nossos livros no livro da vida. Foi ver. Daqui a 900 milhões de anos, haverá alguém chamado José, vai querer. Então, eu conheço José. Isso chama-se antes da fundação do mundo. É Rosário lá. Vai crer nisto aqui. Colocou. Então começou a ver nas listas. Então ele teve rascunho lá. Falei, deixa-me ver Cídio. Cídio vai crer, depois vai desconverter. Colocou aí. Já tinha plano esse aí, já estava no plano de ser apagado novamente no livro da vida. Vai ver que depois vai descrever. Quando descrever, depois vai dizer que não, o Senhor me tirou. Não, mas teu nome estava escrito, não estava escrito? Eu só apaguei, você não ouve. Mas ele já havia visto quem será salvo, quem não será. Quem não será salvo. Por isso ele colocou no livro. O nome já estava lá. Ele foi ver. Vai aceitar batismo essa semana. Ok, deixa. A semana já colocou teu nome. Não é nomes. Por isso que nós na igreja não temos listas dos irmãos aqui. Lista. Vamos escrever quantos membros temos. Nós não temos a nossa lista é espiritual. Converteu ou não converteu, Deus está aí. Não é lista na igreja. Aquela lista não te garante a salvação. Temos tanto convertido. Os nossos convertidos estão escritos lá, no livro da vida do Cordeiro. Chega lá, vais encontrar um nome. Agora, se você não está escrito no livro da vida, não nos interessa. Pode ser nosso vizinho. Um vizinho é família, mas não família dele.
Por isso, quando há problema nas famílias para resolver, o vizinho é retirado. Mas quando há grita socorro, socorro, é o vizinho a primeiro a aparecer, não é assim? Mas quando é assunto de robô, um problema aí dentro, o vizinho não fica aí dentro, fica de fora. Porque trata-se de comer assuntos familiares. Não é assim? Então, também nós temos vizinhos na igreja. Alguns que estão conosco são vizinhos. Alguns são irmãos em Cristo. Não é? Agora, nós não queremos irmãos da igreja, queremos irmãos em Cristo. Por isso que sempre que vem que são nossos irmãos em Cristo. É irmão de igreja. Irmão de igreja não fica permanentemente. Ele pode ser irmão de igreja, amanhã pode não ser irmão de igreja. Então, são nossos irmãos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a igreja passa. Diz que o céu e a terra passará, mas a minha palavra não passará. Quem é a palavra? É o próprio Senhor Jesus? Então, se Jesus não passa, então nós somos irmãos eternamente. Sabe? Uma coisa para você poder perceber. Sabia que o irmão em Cristo te recebe melhor do que seu irmão na carne? O irmão em Cristo, mesmo se a comida é pouco em casa, ele não se importa. Vai tirar aquele pouco arroz que tem, porque ele trabalha tudo com a fé. O Senhor o proverá, estou a dar o filho dele. Você pode sair daqui e viajar para onde? Quando chegar em casa do irmão em Cristo, vai te receber, você pode ficar uma semana, 2 semanas. Mas quando for teu irmão na carne, vai começar a ficar preocupado com o arroz que ficou. Só havia contado só 3 pessoas aqui. Primeiro dia, segundo dia, começa a perguntar assim, mano, quanta vontade quando? Porque já está cansado contigo. Mas irmão em Cristo não se cansa contigo. Estamos vendo? Você vai para aquele sítio, vai te receber. Mas irmão na carne, não. Então por isso que eu digo, não se preocupe, se você quer viajar para onde? Para Cabo Delegado, para onde? É só dizer, pastor, eu tenho uma viagem para X, mas não tenho sítio para hospedar. E vou dizer que lá vai encontrar irmão em Cristo. Vamos ligar, temos um irmão que está lá, não tem sítio para hospedar, mas tem assunto X para fazer. Você vai para lá. Quando você chega também em casa de irmão em Cristo, não é para você chegar lá, ficar só comendo e depois não ajudar a despesa. Porque é irmão em Cristo. Você tem que chegar quando chega aí, irmão, tudo bem, graças a Deus. Estou a deixar uns dinheiro aqui para comprar carrinho. É assim como o irmão em Cristo funciona, né? Agora você só vai chegar lá, vai dormir e volta, não dá nem despesa, não ajuda em nada. Não. Tens que ajudar em alguma coisa. Estamos juntos? Nos coloquemos de pé.